A Organização Mundial de Saúde está fazendo um alerta interessante e a gente já viu que várias pessoas têm sofrido AVCs. Por isso, para a gente poder entender a importância que tem esse chamado da Organização Mundial de Saúde, nós pedimos aqui ao Dr. Eli Faria Evaristo, neurocirurgião e gerente médico do Hospital Sírio-Libanês São Paulo. Dr. Eli, muito obrigado por atender o jornal Nova Brasil. Eu agradeço. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Doutor Eli, a primeira pergunta de leigo, o que é exatamente um AVC? O AVC é uma condição na qual existe uma lesão do cérebro por causa de um problema circulatório, seja ele falta de circulação, seja ele hemorragia. As pessoas... Isso a manifestação dessa doença está ligada a questões genéticas ou comportamentais ou ambas, hein, doutor Eli? As causas são ambas, mas predomina as questões comportamentais, ambientais, questões de saúde que poderiam ser melhor controladas e, com isso, uma intensa redução dos casos de AVC no mundo. Existem estudos mostrando que, se fossem controladas 10 condições médicas que são possíveis de se controlar no mundo inteiro, o número de casos de AVC reduziria até em 90%. Então, a maior parte dos AVCs é relacionado a questões que podemos, de alguma maneira, melhorar condições médicas que nós chamamos de fatores de risco. Doutor, entre essas 10, por acaso, o fumo ocupa que posição, hein? O fumo ocupa uma das principais, né? Embora a principal causa, o fator de risco número 1 no mundo inteiro é a pressão alta. Então, o tabagismo, o cigarro, ele figura entre os 10 fatores de risco principais, mas o principal mesmo é a pressão alta. Daí a necessidade, então, da pessoa fazer um controle sistemático da pressão. Agora, entre esses 10, então, vamos dizer, mais comuns, tem o cigarro, pressão alta, qual é o outro mais comum, do cidadão comum do dia a dia, doutor Eli? Então, esses principais são, além da hipertensão, né, da pressão alta, o diabetes, o aumento do colesterol, a obesidade, a falta de exercício físico, né, a falta de atividade física, o sedentarismo, problemas cardíacos que a pessoa eventualmente já tenha, obviamente outros que são mais difíceis de ser medidos, mas também podem ser de alguma maneira melhorados, como o estresse, né, a ansiedade, também são fatores importantes. Doutora, dependendo de onde acontecer esse acidente vascular cerebral que você acabou de explicar para a gente, ele pode afetar as pessoas também de maneira diferente? Em situações, os sintomas de uma pessoa são diferentes de outra ou não? Sem dúvida. Os sintomas que a pessoa terá quando acontece um AVC dependem do lugar do cérebro onde aquele problema circulatório aconteceu. Os locais mais comuns de alteração no cérebro costumam causar alterações de movimento, ou seja, a pessoa tem alguma paralisia ou fraqueza de um certo lado do corpo, pode dar alguma alteração na fala, então a pessoa fica com dificuldade de se expressar ou de articular as palavras, ou outra região do cérebro onde pode haver alteração de equilíbrio ou de sensibilidade, quer dizer, uma dormência de um certo lado do corpo, e também alterações visuais, quer dizer, uma perda de visão parcial ou completa. Então, na verdade, sintomas de movimento, sensibilidade, visão, fala e equilíbrio são talvez sintomas dos mais comumente vistos, embora possa haver outros sintomas, digamos assim, mais raros ou menos perceptíveis, como confusão mental, né, uma certa alteração de personalidade.
mas o que é marcante e frequente é a alteração do movimento, da sensibilidade, da visão, do equilíbrio e da fala. Doutor Eli, é possível prevenir o acidente vascular cerebral? Sem dúvida, e esse é o grande esforço que o mundo inteiro, as instituições relacionadas à questão de neurologia, de questão cardiovascular, têm lutado atualmente, é aumentar essa questão da prevenção, que começa a partir dessas questões básicas mesmo do cotidiano. Então, a pessoa reconhecer os fatores de risco que tem, como esses que mencionamos atrás, particularmente a pressão alta, ter acesso aos tratamentos, aos remédios, usá-los regularmente, ser monitorado periodicamente. Estes cuidados básicos reduziriam mesmo, preveniriam até 90% dos casos de AVC. Então, seria altamente impactante cuidar desses fatores de risco cuidadosamente. Doutor Eli, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu agradeço, Heródoto, e um bom dia a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado, doutor Eli Faria Evaristo, neurocirurgião e do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Olha, das 10 coisas que ele colocou, eu quero do cotidiano. Pressão alta, fumo, cigarro, falta de exercício. Tem gente que não sobe um andar de escada. Tem um elevador, um andarzinho, a gente não sobe. Entre outras coisas, né? E a gente vai relevando, e por isso é que a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, diz que a tendência de AVCs vai aumentar em até 50% por causa dessas questões tão bem explicadas aqui pelo doutor Eli. 8h17, Ana.